Pessoal, bom dia. Agora, quase na hora de começar a aula de vocês, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, esse só um exercíciozinho, mas é bom a gente prestar conta do que a gente tem feito até agora. Nós estamos finalizando a unidade 8 do livro de História e a página é precisamente as últimas que a gente estudou. O conteúdo é a independência da América Espanhola. No entanto, a gente já viu a norte-americana, os Estados Unidos até foi cobrado na prova. Nós já vimos na página 130, e foi cobrado também na prova, a independência do Haiti, que lá naquela partezinha azul, que foi lida, se não estiver enganada, pelo Davi do segundo A, na página 131, o bom e o mau exemplo, né, das elites coloniais. Enquanto os Estados Unidos era visto como símbolo do iluminismo, como uma luta justa, etc., né, dominada por uma elite, o Haiti, que seguiu o exemplo aí da Revolução Francesa, foi liderado, né, literalmente isso, foi liderada pelo terceiro estado, pela parte mais baixa, inclusive por ex-escravos, por filhos de ex-escravos, acaba se tornando um mau exemplo. Por quê? Porque eles são negros. Então, esse símbolo da luta da independência do Haiti vai assombrar toda a elite crioula na América Espanhola, vai assombrar todo o processo de independência, porque toda vez que os movimentos começam a se tornar mais radicais e falam em mudanças radicais, por exemplo, igualdade, liberdade, fraternidade, que são os próprios gritos da Revolução Francesa, ao gritar isso, você praticamente diz que não é para existir escravo. E todo mundo sabe que a escravidão nos Estados Unidos só foi abolida 100 anos depois. E todo mundo sabe que quando os girondinos tomavam a frente da Revolução Francesa, era confirmado a continuação da escravidão nas colônias francesas. Então, o século XVIII ele é marcado por isso, por essas revoltas, né? Revoltas liberais. A gente viu séculos antes o exemplo da Inglaterra, onde, de fato, a burguesia chega, ascende ao poder, limita o poder do rei no parlamento, né, governa com monarquia, sob a monarquia parlamentar, a monarquia constitucional, existe uma lei para isso. No entanto, todavia, contudo, esse processo, ao ser copiado na França, seguindo as ideias iluministas, ele demora, foram 10 anos de Revolução Francesa, mas tudo baseado em ideias iluministas, é a base, né, das ideias iluministas que contamina essa população toda, que chega na América Espanhola através dos crioulos, né? Na América norte-americana, pelos colonos que não queriam mais pagar tanto imposto. Isso vai chegar no Brasil. Então, antes da gente entrar em Brasil, para falar do processo de independência do Brasil, como começou, como ele é um pouco diferente do que acontece politicamente no restante dessa América, eu quis frisar aqui, né, o final deste conteúdo. Então, na página 132, a gente começa a falar mais da questão da independência da América Espanhola, a gente vai mencionar ali os crioulos, eu queria bater nessa tecla mais uma vez, tá bom? San Martín e Simón Bolívar, os grandes nomes desse processo de independência da América Espanhola, são deles. Há um crescimento demográfico, né, populacional, um crescimento na produção, um crescimento no comércio internacional. Portugal e Espanha não dominavam o comércio colonial. A Inglaterra e França participavam ativamente destes comércios. Junto dos produtos iam ideias que fomentavam a busca da emancipação política dos reinos coloniais. Né, junto com esses produtos, se trazia as ideias dos gritos do que acontecia na Europa, a Europa tomada pelas guerras napoleônicas, pelas ideias iluministas, pela Revolução Burguesa. Né, então, essas ideias vão chegar na América. No Brasil, nos nossos portos, principalmente em Recife, a compra de livros, que era prática desse tipo, com essa ideologia iluminista, era praticamente proibida, mas junto aos produtos sempre vinha uma caixinha ali escondida. Então, isso também vai chegar no Brasil e vai fomentar muito das revoltas, né, separatistas. Na Europa, a política expansionista de Napoleão Bonaparte, uma debilidade do governo espanhol, o rei espanhol é preso, né, é colocado, afastado do governo, é José Bonaparte, que governa a Espanha. Isso faz com que aqui, na América Espanhola, se prove um pouco de liberdade. O rei Fernando VII está preso, então as juntas começam a governar sem o auxílio do rei e tendo nos cabidos, que eram as câmaras municipais, a presença maior nas decisões dessa baixa subalterna aos chapetones, que são os espanhóis que nasceram na Espanha,
quem vai dominar esse período, quem vai governar esse período é praticamente os crioulos. É importante também mencionar que não porque eram os crioulos que estavam à frente, que em todas as regiões teriam acontecido da mesma forma. Nós tivemos alguns países onde, ao perceber que havia uma radicalização do processo em busca de independência, né, havia uma presença de escravos, etc., das classes mais baixas, os crioulos voltaram atrás, fizeram amizade de novo, alianças com os chapetones, e não deixa esse movimento ir adiante, tá? Entre 1808 até 1813, a Espanha esteve ocupada pela França, no trono estava José Bonaparte, irmão de Napoleão. Capitalismo industrial, sistema colonial, trabalho assalariado, trabalho escravo. O capitalismo industrial confrontava as barreiras impostas pelo colonialismo. Para que os donos pudessem ampliar as vendas de seus produtos para as regiões distantes, era necessária a existência de mercados livres, tá? Resultado de uma série de fatores decorrentes do próprio processo de colonização, ascensão de classes sociais no nível econômico, refletindo na política. Uma sociedade com interesses comerciais diferentes da metrópole, ou seja, a América deveria ser para os americanos, é essa a frase que os americanos vão dizer para apoiar a maioria dos movimentos contra, né, essa dependência que as nações aqui tinham das nações europeias. Esse período é o período de rompimento, no século XVIII é marcado por isso. Século XIX, perdão, também. Não só o XVIII, como o XIX. Uma sociedade com interesses comerciais diferentes, relações com barreiras comerciais que entram em choque com as barreiras criadas pelo exclusivo colonial, traduzindo, quem é da Espanha só pode vender e comprar da Espanha, e aí a Inglaterra vai interferir nisso, vai querer participar desse comércio. Os Estados Unidos, após sua independência, também vai querer participar desse comércio, inclusive esse slogan, né, da doutrina de Monroe, América para os americanos, é para que não se deixe mais ter tanta influência política e comercial, principalmente, sejamos honestos, com relação a esses países novos, né, para que estejam de vez libertos dos países europeus. A influência das ideias iluministas não significou o fim do trabalho escravo ou o fim do latifúndio, mas a ascensão e a consolidação política de uma elite crioula. É como se fosse o terceiro estado ali lá na França, né? Os girondinos chegando ao poder. Então, nós vamos ter vários exemplos aí, como a independência do México, na página 133, iniciada por padres, mas o movimento se tornou muito radical, isso causou um medo da elite crioula em perder ali a gerência do conflito, do processo. Então, eles vão abafar essa primeira tentativa e depois, sim, é que vai dar certo a independência do México, tá? Página 133 esclarece melhor isso. Não esquecer que as palavras principais nesse conteúdo é a luta de classe entre chapetones e crioulos. A gente viu isso até no começo do ano. A gente já tinha deixado isso bem claro, que esses países vão romper com a metrópole. E para finalizar, a gente chega nos dois grandes nomes. Se você gosta de assistir a Libertadores da América, saiba que esse nome se deu devido a esses dois grandes libertadores da América, Simão Bolívar e San Martín. São eles que resolvem, são eles, né, da classe crioula, embora tivessem divergências em pensamentos, enquanto o Simão Bolívar pensava numa república, o San Martín pensava numa monarquia, enquanto o Simão Bolívar pensava numa unidade de até 4 países, o San Martín vai desejar mais prioridade para as elites locais, e foi esse o último projeto que deu certo. Simão Bolívar foi acabando, depois de todo esse nome enaltecido, até hoje, né, a Venezuela é chamada de República Bolivariana da Venezuela. Bolívar é o nome de uma moeda, né, em algum desses países, praças, ruas, vários monumentos em homenagem a Simão Bolívar e a San Martín. O Simão Bolívar sonhou com a nação forte e soberana na América Latina. Junto do venezuelano Antônio José de Sucre, liderou o movimento e organizou um exército popular. É considerado o libertador da Venezuela, da Colômbia, do Equador, da Bolívia e do Peru, junto com San Martín. É interessante apontar que, se você pode olhar aqui esse mapa, da página 133, como também este mapa,
ele pensava em construir uma Grã-Bolívia a partir desses países aqui, juntando a Colômbia, a Venezuela, chegando até no Panamá, tá? E aí as elites locais não deixaram porque elas também queriam preservar o seu mandonismo local. Ok? San Martins comandou um exército contra as forças espanholas, obtendo importantes vitórias nas regiões sul e central da América do Sul. É considerado libertador da Argentina, do Chile e do Peru. O Haiti a gente já mencionou, tá? Movimentos pela independência, movimentos revolucionários, fragmentação de territórios em inúmeros países, é totalmente o oposto do Brasil, que vai manter toda a unidade territorial, inclusive isso é muito comentado em algumas questões, é muito comentado no meio histórico e geográfico, como o Brasil conseguiu manter essa unidade territorial e fora manter a unidade territorial, depois da proclamação da República, através do Tratado de Petrópolis, o Brasil ainda consegue unificar a região do Acre, né? Países independentes, pois agora dependiam das nações industrializadas, o poder passou para as elites locais coloniais. Então, não existe mais a dependência dos países da América Espanhola com relação à Espanha. Esse foi o conteúdo final. Estou deixando 2 atividades para a gente de vez treinar um pouco sobre isso, tendo em vista que a gente viu rapidamente esse conteúdo por quesitos de prova. Então, na próxima aula, que será uma aula ao vivo pelo Meet, eu vou trabalhar a independência do processo, aqui no caso do Brasil. Página 140, eu estou deixando algumas questões, vou deixar anotado lá no Google Classroom, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.